Memórias. E aí eu lá no meio do gramado entrevistando esses caras. Quem era o Baldassarri para entrevistar um Casagrande, né? Birubiru. E aí o Araújo me deu uma aula daqui em São Paulo. Ele falou, ó, você fica tranquilo que daqui em São Paulo eu vou te dar uma aula de transmissão. Eu fui dirigindo o carro, eu nunca tinha entrado em São Paulo dirigindo o carro. E o Araújo foi, olha, a transmissão é assim e assim. Era eu, ele e o Sidney Esquivon. Aí ele me falou como é que ia ser a transmissão. Ele falou, eu vou começar te chamando. Se eu achar que não tá legal, fica tranquilo, eu vou te poupar. Se eu achar que você tá indo bem, eu vou te soltando. Meu, eu xingava o Araújo na transmissão, né, fora do ar. Esse cara me enganou, esse cara me sacaneou, ele falou que ele não ia me chamar, ele me chama em tudo quanto é lance. Fiz o vestiário do Corinthians, fiz o vestiário da Ferroviária, dentro daquilo que eu me espelhava no Wagner Bellini e no Beto Corrêa. E quando terminou o jogo que eu fui para a cabine, a hora que eu entrei na cabine, o Araújo chama os comerciais, coloca o microfone dele na bancada, tira o fone, me dá um abraço e ali ele caiu até lágrimas porque ele viu o que eu tinha feito em relação a uma transmissão esportiva que eu fiz dentro daquilo que eu tinha condições de fazer. E aí quando eu voltei, o jogo foi numa quarta, na quinta-feira, na Rádio Cultura só se falava da transmissão do Baldassarri. E aí teu pai, mais uma vez, me chamou lá na sala, deu os parabéns, falou que estava muito feliz pela transmissão, pelo profissional que eu fui durante a transmissão, tal. E daí pra frente eu criei um vínculo muito forte com teu pai. Porque teu pai me chamava quase que diariamente na sala dele. O Geraldo Polezi, ele me chamava diariamente. Na sala dele, né? Era logo ali a hora que entrava na Rádio Cultura, tinha a recepção, abria a porta, a primeira sala era do Polezi, do Geraldo Polezi. Ele, garotinho, vem cá, vamos conversar um pouquinho. Aí ele trancava a porta para ninguém ouvir, e aí ele me dava dicas, que hoje eu posso passar para quem está começando no jornalismo, porque foi de grandes profissionais, Geraldo Polezi entre eles, que eu comecei a realmente ter uma escola de jornalismo. O que eu aprendi na Rádio Cultura com Geraldo Polezi, Araújo, Wagner, faculdade nenhuma ensina. A verdade é essa. A minha faculdade não foi faculdade de jornalismo. A minha faculdade foi com os profissionais que eu tive a honra e o prazer de trabalhar nesse tempo. O Geraldo Polezi me chamava lá, falava assim, olha, eu vi o teu trabalho e você perguntou assim, assim, assim. Não, ó, pergunta assim, assim, assado. Quando vier alguém, ó, tô sabendo de um furo aí, vou te dar um furo, ó, pode dar que é fonte confiável, ó, tá acontecendo isso. Ele falou assim, as pessoas vão tentar te usar. Por quê? Porque eles querem que você dê a notícia, mas eles não querem aparecer. Se você entra numa dessa, você tem que depois mostrar da onde foi que você tirou a fonte da informação. E você vai perguntar para a pessoa que te deu e ela vai pular para trás. Então, toma muito cuidado, porque vão querer te usar. Hoje eu tenho uma página, né, que é o Balda News, graças a Deus está um sucesso, mas eu atribuo todo o meu sucesso, eu atribuo toda a minha vida profissional, eu atribuo todo o meu conhecimento com essas 4 pilastras que eu levo comigo e não tem dinheiro no mundo que paga o que eu aprendi com o Geraldo Polezi, com o Antônio Carlos Araújo, com o Antônio Carlos Rodrigues dos Santos, José Conde Sobrinho, Beto Corrêa, Zezé Bellini, Wagner Bellini. Então eu fui assim, eu me sinto uma pessoa privilegiada na comunicação de Araraquara por ter tido esses profissionais maravilhosos que, na verdade, me carregaram no colo. Sem dúvida, acho que foi uma das melhores fases da rádio em Araraquara. A Cultura naquela época ela tinha 61 funcionários, entendeu? O jornalismo da Cultura era imbatível em Araraquara. O FM da Cultura, que o Toninho cuidava, organizava, o Toninho não permitia um buraquinho entre um comercial e outro. Então todos daquela época, como eu, Cássio Prando, Ailton Cazuza, Joviro, Ferrugem, tanta gente que trabalhou comigo lá, a gente era cobrado de uma forma que fazia com que você se tornasse um profissional ou então você pegasse o boné e fosse embora. Porque eles não admitiam, a escola deles não admitia erros,
molecagem, vamos colocar assim, né? Molecagem, bobagem, qualquer tipo de brincadeirinha. Eu me lembro uma vez no AM, para quem não tem essa ideia, né? A sirene que tocava ao meio-dia, em Araraquara, pontualmente, meio-dia, a sirene instalada nos altos da fábrica de meias lupus, também está anunciando pontualmente em Araraquara, 12 horas, que era mais ou menos isso. Eu era operador, às vezes eu fazia no lugar do Marinho, porque o Marinho fazia o futebol à noite. Então, às vezes, eu trabalhava à tarde no AM. E lá na técnica do AM tinha um botão embaixo da mesa que acionava a sirene. Não era lupo que disparava a sirene, era o operador do AM. A sirene ficava lá no alto do relógio, mas a sirene, o liga e desliga da sirene era ali. Por que que era ali? Porque tinha um cartucho gravado com essa fala. Então, quando dava meio-dia em ponto, a gente soltava o cartucho e ligava a sirene. Então, quem estava em casa ouvindo o rádio, ouvia a sirene. E se você estivesse na rua com o rádio ligado, próximo à fábrica, você ia ouvir a sirene pela sirene e pelo rádio. E a hora que no cartucho começava a cair o barulho da sirene, a gente desligava a sirene embaixo. Teve uma vez que eu esqueci de desligar a sirene. Acabou o cartucho, continuou a programação da rádio e a sirene da Lupo ligada. Eu só lembro que uma pessoa do nome Geraldo Polesse me toca o interfone lá no AM e fala assim: garotinho, dá para você desligar a sirene? Eu acho que esse foi o maior furo que eu dei até hoje como operador no AM. Mas até nessa hora, o seu pai, o Geraldo Polese, ele ainda foi até que carinhoso comigo, né? Garotinho, por favor, dá para você desligar a sirene? Você sabe, com todas as letras? Pois não. Então são coisas assim que marcaram muito a minha vida nesse convívio com todo esse pessoal da Rádio Cultura.